Diogo Oliveira, meu amigo escritor, seja muito bem-vindo a essa live, esse bate-papo. Deixa. Pelo convite aí, tá participando mais uma vez da live com vocês. Toda vez que faço uma live aí no meu Instagram, bomba de gente perguntando, falando, não, eu te conheci pelo tio Marcão. Super contente de estar participando mais uma vez aqui. Bacana. Hoje nós vamos bater um papo, tentar não dar spoiler, né? Ouvi um som, passou um Fórmula 1 aí, então tá bom. E o Benjamin, como é que vai, Benjamin? Benjamin é o cachorro do Diogo. O Benjamin fica lá quietinho. Ah, porque uma vez a gente foi fazer uma live lá na casa do Diogo, o Benjamin participou mais do que a gente. O pessoal pedia pra dar pro Benjamin só pra ele participar. Foi. E eu estou aqui, a gente tá falando do livro, estou aqui com o livro Sommelier. Diga-se de passagem, uma capa fantástica. Para começar já a aquecer, como é que foi o processo da capa? Como é que veio a ideia tal de fazer essa capa? Para falar a verdade, eu tinha pensado em algo totalmente diferente. Eu pensei em colocar uma taça de vidro e uma pessoa presa dentro da taça de vidro e como se fosse uma cela em volta, tudo. Só que o artista é um cara que eu já conhecia há um tempo e tal, eu dei essa liberdade para ele. E aí ele fez essa capa aí, deu umas opções de capas. A parte de trás do livro é a primeira versão da capa. O meu e-book foi lançado com ela, essa era a primeira capa. Ele refez uma segunda capa para a versão física, que é essa primeira. Como eu já tinha gostado da primeira versão, foi para a segunda, eu deixei tudo na mão dele. Cara, eu achei a coisa mais sensacional do mundo o fato da taça, não ter uma taça. Que eu só fui ver depois que eu já tinha lido. Aí eu falei, caraca, eu sou um imbecil, porque eu não vi. Se você, caso esteja só ouvindo, a capa é escura e tem uma taça vermelha e tal. Só que não tem a taça, né? É só o líquido que forma o desenho. Isso aqui eu achei sensacional. E, poxa, ficou muito bacana. Diogo, vamos lá. Quanto tempo levou desde da ideia até o livro, até esse livro tá na minha mão, assim, esse formato? Quanto tempo levou? Pra gente saber quanto tempo leva para um escritor, às vezes, né? Porque não, varia, mas para você, quanto tempo levou da ideia até a consumação? Quando eu decidi começar a escrever ele, até o ponto final e começar a enviar para alguns lugares, foi uns 6 meses desse processo. Escrita, revisão, e passar. E eu tinha colocado um prazo porque eu ia tentar enviar ele para uma editora tradicional para ver se eles conseguiam me publicar. Só que aí a editora teve o Instagram hackeado e tudo mais. Tinha uma outra que eu tentei também que fechou. Então eu fiquei com ele parado aí. Isso foi metade de 2022. Então quanto tempo? Uns 6 meses. 6 meses? 6 meses. Caramba! Poxa... E eu estava comentando, né, no vídeo até que eu falo desse livro, que você e o Stephen King tiveram uma ideia parecida. Você não leu ainda o Holly, eu já li. O Holly é o último livro do King. Para quem não sabe, o tio Marcão me ligou, assim que ele teve, você já leu o Holly? Foi. Foi porque eu falei, cara, eu tenho uma ideia que, lógico, eu não posso contar. Não fiquem com essa carinha. Eles fazem uma carinha quando a gente fala que não vai contar, mas não posso contar. Porque spoiler e é o grande tchan, é o tchan do negócio. Posso falar. Mas, eu falei, pô, o Diogão copiou na cara dura a ideia do King. Só que aí, não copiou, porque o Diogão é um cara inteligente. E o outro livro dele saiu em março, o Stephen King só lançou em setembro. A menos que ele tenha espiões lá hackeando o PC do King. Lá na casa do Stephen King olhando o que ele faz. Não, foi uma ideia muito boa. Diogo, em linhas gerais, conta pra nós sobre o que fala o sommelier. Antes de contar sobre o que fala, eu vou contar uma curiosidade sobre o livro em si. Lá no comecinho da carreira como autor, eu estava tentando participar de uma antologia, e aí eu escrevi um conto onde uma mulher procurava um assassino que tinha roubado o dedo dela, e ela descobre que esse assassino é o próprio namorado e que estava fazendo um vinho com os dedos que ele arrancava das pessoas. Ele se chamava Janaína, a menina. E aí, esse conto ele foi rejeitado para a antologia.
Uhum. E aí eu falei, caramba, mas aí a ideia ficou lá, esse conto ficou parado e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com ele, que eu não queria deixar esse conto ali quieto. E aí eu abri esse universo desse mesmo cara que fazia isso, desse conto, e coloquei uma outra personagem para enfrentar ele. Só que ela enfrenta de certas formas. Então ela é presa, ela é torturada, ela sofre um certo abuso psicológico, e aí você tem esse enfrentamento entre o cara do meu conto e a personagem principal desse aí, que é a Letícia. E a Janaína que aparece no livro é a mesma Janaína do conto que ficou lá, que não foi a Janaína é a menina que tá na... Ah, tá. Pra quem É verdade, é verdade. Agora lembrei, ela tem um embate e tal, que as outras contam pra... língua lá, Janaína. Janaína, tadinha da Janaína, dançou, eu não posso falar, Janaína. Quem quiser ouvir esse conto, ele foi narrado no Maldito Cast, que era um podcast que narrava contos de autores brasileiros. Então eu consegui colocar esse conto pra narrar, e o livro já estava pronto quando isso aconteceu. Então a minha ideia na época era usar essa narração como propaganda do livro, mas não deu muito certo porque as datas não bateram. Mas quem quiser depois eu mando o link, compartilho a narração desse conto, que é uma prequel. É como os jovens gostam de falar, um prequel ou uma... Prequel. Essas porcarias que eu tenho que ficar procurando no Google o que é. Tem que olhar, meu. Sei, eu sou velho, pô. Não sei o que é prequel. Os caras, prequel. Que porcaria é essa? Tem que ir lá no Google. Então, o conto, ele basicamente tem o Marcelo e a Janaína e tem a reviravolta lá no finalzinho. Não, pô, que legal. Foi igual agora, eu ganhei uma sacola. Aí o pessoal fala, não, é ecobag. Eu falei, que é ecobag? Airbag? Vai explodir na minha cara? Não, é ecobag. Eu falei, é sacola, pô. Então vamos lá. Mas agora você deu a volta, mas não contou a história do livro. A história é sobre contra a Letícia, que ela é presa e acorda numa cela, ela não sabe o que está acontecendo. E aí, durante o tempo que ela fica lá, ela tenta procurar meios de entender o que está acontecendo. E com o passar do tempo, ela descobre que a cela nada mais é que um lugar que aprisionam pessoas, sim, mas por um motivo maior. E para não aí nesse motivo maior, ela recebe aí uma proposta decente de um sommelier que quer usar ela para fabricar uns vinhos do jeito que ele gosta de fermentar, com a mesma fermentação que ele usava naquele conto, que é com partes humanas. E aí gira em torno de como a Letícia lidar com toda essa ética e com toda essa tensão afastada de todo mundo e um terror psicológico de toda a tortura que ela presencia e também sofre. Porque assim, eu percebi que ela ficou num dilema moral, né? Ela ficou num dilema moral. Aí ela falou, eu vou ou não vou? Mas o resultado de não ceder, eu não posso falar, cara. É difícil, né? Não pode falar do livro, né? A inspiração desse vou, não vou, e também o começo dela, que a Letícia era blogueira, é justamente esse pessoalzinho que eu conheci que, tipo, adora falar mal pelas redes sociais, mas eles não enxergam situações em que nem sempre aquilo é verdade. Que ela escrevia pro Instagram e tudo, né? Ela é instagramável. Instagramável. Se eu colocasse uma pessoa dessa aí, que tem voz pra caramba na internet, e enche a boca pra falar que tudo que tá certo. Um leão de teclado. Isso, numa situação em que ela se veria assim, putz, agora é minha vez. E aí? E uma coisa que eu achei legal, que você me contou, é que você foi, né? Foi na vinícola. Como é que é o nome da vinícola? Casa da Árvore. Casa da Árvore. Porque eu percebi que tem muitas coisas falando de vinho que tem conhecimento, alguém tem um conhecimento técnico ali falando sobre qualidade de vinho e tal. Então acaba trazendo informações legal para eu que gosto de vinho, só sei tomar vinho, ficou legal. E aí você foi lá, o pessoal te recebia numa boa. Então, o que acontece? Durante 2020, com tudo fechado aqui na pandemia, a gente tinha poucos lugares para ir. Não podia viajar de avião, não podia sair muito longe. Então, aqui eu e minha esposa, a gente foi conhecer a Rota do Vinho lá em São Roque. E aí a gente caiu nessa vinícola por um acaso. A gente ia visitar um orquidiário, o orquidiário estava fechado, e no caminho tinha essa vinícola. A gente estava bem na hora do almoço, passou lá. E a gente conheceu a vinícola, que é de uma família eslovena. Então tem uma culinária eslovena, tem vinhos de fabricação própria, e ela é no meio de uma mata. Então o cenário da vinícola e da mansão, que são é baseado justamente nessa vinícola de tão marcante.
E como era o único lugar pra gente ir, São Roque fica mais ou menos 1 hora daqui de casa, tinha época que a gente ia, tipo, a cada 2 fins de semana dava um pulo lá, almoçava e voltava. A gente acabou ficando amigo do cozinheiro, do sócio. E quando eu comecei a escrever o livro, o Thiago, que é o rapaz que trabalha lá, ele é estudante de enologia na Faculdade Federal de São Roque, que tem esse curso. E aí eu falei, Thiago, vou tirar umas dúvidas com você. Eu falei, eu podia pesquisar no Google, mas você falando é mais interessante, fica mais real. E aí ele foi totalmente meu consultor de todo esse tema. Então esse diário de sommelier praticamente é tudo que eu peguei com ele lá. Método de fazer champanhe, como que é a fabricação de rolha, como é que eles colocam rolha no vinho, como é que escolhe uva, como é que faz o processo, suco de uva, também tudo eles fazem lá na vinícola. E eu fui perguntando para ele como é que era. Foi porque tem um momento no livro, para você que está assistindo e tal, em que há uma transição dos personagens, eles passam de um local para outro. E esse outro local, na minha imaginação, era uma fusão da Fazenda com o Big Brother e aquele momento do cafezinho da empresa, porque ali todo mundo se encontra, se fofoca e se odeia, é uma coisa ali tensa, ali, tem uma tensão ali, mas a descrição do local é muito legal, tal. E eu fiquei pensando, eu falei, então é da vinícola, e olha só, o segredo dos escritores. A vinícola, ela tem uma mata fechada toda em volta, na parte de trás. Ela não é na rota principal do vinho, e você tem que então uma estradinha de terra para chegar nela. E ela é bem isolada. Eu só coloquei um pouco mais isolada no livro, mas me baseei por lá. E os personagens, você se baseou em alguém para ir criando? Por exemplo, a Letícia, você tem alguém em mente, assim, né? Não foram, assim, muito baseado em pessoas. Eu fui trazendo, assim, características que eu gostaria que eles tivessem. Tanto é que a minha descrição física dos personagens é muito pouca, porque eu não tive essa imaginação de descrição física. Então você pode imaginar ele fisicamente como qualquer um, mas as características deles se mantêm daquilo que eu imaginava. Então, não coloquei um personagem alto, magro, moreno, baixo, japonês, ruivo. Não. São personagens com as características. Se é alguma coisa que eu escrevi que é fisicamente personagem, é porque tem sentido de estar lá. Entendi. Realmente eu senti falta. Às vezes eu não conseguia. Eu imaginava a Letícia e tal na minha cabeça, porque não tinha realmente uma descrição, se ela era loira ou morena. Então é bom que tem todo mundo, né? Seu livro tem representatividade? Tem, pô. É só você imaginar, pô, tal. O povo é tudo do jeito que você imaginar aí. O sommelier mesmo, eu tinha hora que eu imaginava ele mais jovem, tinha hora que eu imaginava ele mais velho, tal. O sommelier é uma pessoa enigmática, me lembrava alguns personagens que eu li de alguns livros. E o sommelier, você se baseou em alguém? O sommelier, quando eu fiz a história, o conto, eu fiquei pensando em alguém que, sei lá, assistiu Hannibal e quis fazer igual, só que com vinhos, né? Até onde chegou para dar certo. Inclusive, eu cheguei pro Thiago lá na vinícola e perguntei, Thiago, se por um acaso, né, como é que funciona a fermentação do vinho? A fermentação é por causa de um micróbiozinho, né, que vai lá e tal. E é possível, se fosse um pedaço de carne humana, chegar... foi por isso que os caras chamaram a polícia pra você e você saiu algemado de lá. Os caras... Eu tô no cenário comum, que eu tô no cativeiro. E aí ele falou assim, olha, existe uma mínima chance de acontecer, não é impossível, porque vai fermentar do mesmo jeito. Eu falei, não, é o que eu queria saber. E aí eu dei esse start aí. Foi, né? Que ele tem, todo mundo desenvolve os safras lá, e com a fermentação de... Isso dá para falar porque é a premissa do livro e tal. Não é só isso. Você chegou a ler O Saboroso Cadáver, aquele livro? Acho que é de uma Argentina, se eu não me engano. Eu comecei a ler e parei. Não fluiu para mim. O pessoal perguntou para mim se tinha inspiração, alguma coisa. Eu falei, não sei, eu não perguntei pro Diogo. Muito foi a trilogia do Hannibal, do Thomas Harris. Gostei pra caramba, assim, sempre curti. E eu tava numa época em que eu tava estudando sobre escrita, tava lendo alguma coisa, tipo, esses livros do King eu li mais ou menos nessa época. E o que aconteceu com Baby Jane foi um livro que me marcou muito na questão da questão psicológica da pessoa presa no quarto, e eu quis trazer isso para a Letícia também, principalmente no começo do livro. O começo, acho que pode contar, né, bem no comecinho, ela acorda numa cela de vidro, meio transparente. E a cela,
não tem como, né? Senão a gente não tem assunto. A cela, ela muda, né? Ela escurece, né? Isso, Eu ela achei tem aquela interessante, me lembrou aqueles escritórios chatos, chique, né? Que você chega lá, a pessoa escritório escurece. Wall Street, que você vai para reunião, eles escurecem quem tá lá dentro. Tá? Eu já fui numas reuniões nos escritórios que era assim, o negócio começava a escurecer e tal. Eu falei, caramba, meu. São coisas que não existem, né? Mas que é difícil a gente encontrar raramente. E era bem naquela época que tava aquele filme O Poço na Netflix saindo, que a comida descia. E também falei, vou colocar isso aí. A comida descia na correntinha lá para eles. Sim, sim. E, cara, a hora da revelação tal, pô, meu, eu falei, caraca, meu, o bagulho tá doido. Em algum momento você sentiu alguma coisa, alguém criticou alguma coisa, o pessoal queria que o livro tivesse romance, fosse fofo, e Tá, o seu, ou não? não cheguei a ouvir ninguém falando isso, mas eu tive um receio muito grande, que a gente não pode falar porque é o grande spoiler, mas É. o projeto do Marcelo no livro que ele chama lá, ele recruta a Letícia para esse projeto, eu fiquei muito receoso de jogar isso para frente. Porque é um tema delicado, é um tema que envolve mulheres, é um tema que é discutido e tudo mais, né? Uhum. Só que eu falei, vou seguir. Qualquer coisa que for cancelada é só eu cancelar o livro. Tá sem editora, tá sem nada, me segue. Mas ninguém falou que, tipo, sentiu falta de romance, sentiu falta de alguma coisa, ou que queria estar assim assado. Mas o único receio foi essa questão aí do pessoal, das meninas lá na mansão. Hum. E já tem planos para lançar ele para alguma editora? Já tem alguma editora procurando já? Então, eu era sócio de uma editora, a editora desfez e tal, então eu não lancei mais por ela, e agora eu tô aberto aí para quem quiser. Né? Já lancei ele, físico e digital, que alguma editora tradicional queira relançar ele, estou sempre aberto aí a parcerias, aí não vou reclamar. Pô, porque eu gostei, cara, sinceramente eu gostei, senão eu não tava fazendo tudo esse alarde. Eu acho que é um livro que tem muito. Eu li um livro, eu até te falei, de um escritor aí todo renomado, todo fofo, aí que o pessoal adora, então eu achei mais legal o seu. O dele eu não curti tanto assim, gostei Eu vou tentar mais. escrever em alguns concursos não de voto popular, mas concursos de avaliação. Mas que a gente não, no mercado literário tem 2 concursos. Esse que as pessoas vão ler, avaliar seu livro e dar uma nota para ele e a premiação. E tem aqueles que é de voto popular. Ambos têm suas partes boas para quem é autor. O voto popular, se você tem muita gente que votou no seu livro, você vai chamar a atenção de alguma editora, porque a editora fala, esse cara tem um pessoal que está de olho nele, que vota no livro, então se a gente publicar é capaz de vender, porque tem muita gente que faz isso. E o pessoal que tem premiação por avaliação, algumas editoras já ficam de olho porque passou por uma avaliação mais rígida, de vários juízes e tudo mais. Algumas editoras ficam de olho também nesse tipo de coisa. A minha esperança é que se eu participar desse concurso, se tiver uma classificação boa, pode ser que ele saia por alguma editora lá. Caso alguma outra editora venha antes, então é só mandar mensagem. Eu acho que hoje, com as book redes, essa coisa toda, alguns livros começam a ganhar notoriedade no circuito independente, começam a ficar famosos. O pessoal da editora começa a ouvir, que nem eu falei pra menina lá da editora Jangada, falei do teu livro, falei, olha, não tem alguém que hoje pode falar, não, tem que passar para editorial, tal. Eu falei, não é isso que eu quero ouvir, pô, eu quero o nome. E tudo mais. Tanto é que eu ia mandar para uma editora tradicional que só abria o edital 2 vezes no ano. Era junho e dezembro. E aí eu corri para terminar ele até junho, justamente porque eu tinha que entregar isso. Por isso que ele ficou em 6 meses. Eu comecei ele no comecinho do ano, e eu falei, porque eu não sabia qual era a data. Eles deram a data, eu corri para terminar para tentar entregar antes. Entendi. E eu ia te perguntar outra coisa. Tem um restaurante aqui, o Gul. O Gul. Como é que é Gul? Gul. É Gul mesmo? Gul? Não, Gul. Opa, Gul. O que é o... Não pode falar muito. Mas o que você teve ideia de algum restaurante em si, alguma coisa? Eu tinha uma amiga minha que ela tinha um bistrô aqui na Vila Madalena. Fechou na pandemia. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Certo. Então eu falei, poxa, eu gosto de vinho e gosto de cozinhar, e eu tive a oportunidade de misturar essas duas coisas lá. Então, como eu já fui em vários restaurantes, já comi comidas diferentes, cozinho em casa,
é uma coisa que ficou legal porque eu pude colocar no livro. Não da forma como o pessoal imagina que seria, tudo bonitinho e tal, mas foi satisfatória para mim. É, a fonte das proteínas, pô, meu. Caraca, meu, que restaurante é esse? É, mas, cara, eu falei, pô, e o processo da Letícia, né? Ela tendo que convencimento, vai, não vai. Eu achei muito humana da parte dela, nada de heroísmo, né? Assim, aquela coisa meio, eu vou peitar todo mundo. Então, achei o processo dela muito bacana. Quem mais tem no livro? Tem a Letícia, tem o sommelier, aí tinha mais um, o Marcélio, né? O Marcélio. O cara que cuida do corte de carnes. Né? O Marcelo que era o sommelier, não? Marcelo sommelier. É, o sommelier. O garde-manger, que o pessoal chama no restaurante, que é quem cuida das carnes. Uhum. Ele que era responsável de ir lá na despensa e pegar as carnes e preparar lá pro restaurante. Rapaz, que ideia doida, meu. Foi muito legal, eu curti. Foi o último que eu li agora, né? Agora já tô lendo outro, mas foi o último e eu gostei. E sai muito caro para fazer um livro? Você que está fazendo um livro ainda de forma independente? Então, quando a gente compra, dependendo da quantidade que você pede na gráfica, ele vai aumentando o desconto. Então, se você pede um livro só, você paga R$35 para um livro chegar na sua casa. Certo. Se você pede 100 livros, esse valor já vai para uns R$20, R$25. Aí você vai pegando entre esses meio termos aí. Meu estoque é de 20 em 20 livros. Então, não fica um preço tão barato, mas também não fica um preço tão caro. E aí eu consigo jogar um brindezinho junto para compensar o valor que você paga. E tem o frete gratuito também que eu consigo oferecer. E está trabalhando em alguma outra coisa agora? Algum outro livro? Eu finalizei um livro que é do Golem, um DJ que é perseguido por um golem de cerâmica. Tá quietinho, eu vou revisar ele. E vai ter um conto também, um segundo conto da BIMP, agora mais bem trabalhado. Para ser provavelmente agora o conto em comecinho de 2024, o Golem no segundo semestre de 2024. Certo. Eu estou fazendo a segunda edição do meu primeiro livro de terror, que estou fazendo passo a passo pelo YouTube para ensinar as pessoas a fazerem um livro sem precisar de editora. Então provavelmente no próximo semestre ele sai também. E como é que é o nome? Se chama O Preço da Escrita. Aquele da máquina, né? Você me falou, tal, que a máquina, tal, pô, eu lembro de uma série que tinha que os objetos eram amaldiçoados, tal, mas era uma série muito boba, mas a ideia é muito boa, né? A máquina de escrever, cara, legal. O pessoal que quiser mandar pergunta, fica à vontade, porque o meu repertório de perguntas sem spoiler tá acabando, então, se vocês quiserem mandar pergunta... cortar o spoiler para a live por aqui, e a gente vai falar só perguntas com spoiler. Não, porque senão se eu começar a perguntar com spoiler é chato, o pessoal entrega, a não ser que, né? Não, acho que não é legal, né? Perguntar com spoiler, mas o que eu achei interessante, Diogo, outra coisa também, que você cria duas narrativas, duas narrações. Você tem a história que é da Letícia, o que está acontecendo com a Letícia, e depois você passa para a primeira pessoa, que é o diário do sommelier, que é uma coisa mais íntima, pessoal, tal. Eu achei isso muito legal, porque você vai indo meio sem entender direito como é que essas duas narrações essas duas linhas do tempo vão se colidir. E outra coisa também que a Covid entra na história, né? De uma forma não muito gritante, que não é o foco, né, do livro, mas ela é narrada. Eu achei interessante isso. Inicialmente, no meu planejamento, era para ser totalmente linear. Assim que terminava os capítulos comuns com a Letícia, começaria a parte do Diário do Sommelier. Só que eu olhei aquilo, aí eu falei assim, não sei se eu intercalar, né? Já que está em forma de diário, mudou tudo. E aí eu foi muito bom. E tentei colocar cada página do diário com alguma conexão do capítulo anterior que você leu. Bem sutil, alguma coisinha ou outra, assim. Mas só para fazer uma brincadeira, me desafiar em fazer uma coisa diferentinha e tal. Mas inicialmente era para ser uma história direta. Entendi. Não, ficou muito bom, ficou agradável, porque
o livro é tenso, né? E aí o Diário do Sommelier ele dá uma quebrada. E outra, se entrasse o diário solando, aquelas partes de descrição sobre vinho, sobre tudo, ficaria um pouco maçante e tal. Ia tirar a energia da história. Eu achei que ficou muito boa, porque você vendo tensão, tensão, tensão. Ah, meu dedo, minha língua, não sei o que está acontecendo, corta. Aí depois vem o vinho. Tal, sabe, uma quebrada, assim, pá, o vinho, fazer fermentação, tal, não sei o que e tal. Lógico que depois o diário ele vai apertando o sarrafo. Vai criando a tensão também, né? Ele vai criando só. Quando a tensão vai diminuindo em um, o diário vai criando na outra. E foi uma ideia muito feliz, ficou muito bom, eu gostei, ainda mais quando as histórias meio que se interlaçam, tal. Eu achei, me lembrou um pouco o It de Stephen King, que tem as duas linhas do tempo que elas vão caminhando até elas se encontrarem. Eu imaginei que isso ia acontecer, e ficou legal. O que mais que nós temos para falar do livro sem spoilers? Sem spoiler fica difícil, cara. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer tanta resenha sem spoiler. Né? Eu só... Assim, na minha época, pré-internet, a pessoa falava assim, olha, cara, eu li um livro que no final o cara morre com uma facada no peito. Aí você lê o livro inteiro só pra você presenciar aquela cena. Mas hoje você fala essa coisa... Não, isso é doido, rapaz, não dá pra falar. Não, e outra, estraga também, porque eu gostei do livro, porque eu não sabia da história, né? Aí estraga. E não dá, se você contar, perde a graça. Porque a graça é justamente você ir sem saber. E eu achei interessante o formato. Por que você optou por esse formato e não o formato mais tradicional? Porque ele é um pouquinho fora do formato. Então, era o que tinha disponível na gráfica. Tá. Tinha o formato Pocket 10x15, tinha esse formato A5 e tinha um formato... Ele é um pouquinho maior que o A5. Geralmente provavelmente os livros que você tem que ele é um pouco maior, né? E aí o A5, como eu estou fazendo tudo por conta própria, esse formato A5 ficou um pouco mais barato para mim encaixar. Aí porque você vê, ó, como é que... É um dedo menor. Deve dar uns 5 centímetros aí de diferença, alguma coisa assim. E ele é um pouquinho menor na lateral. Aí ele ia ficar mais bonito, maior, eu acho. Esse é 15 por 22, o meu. Provavelmente esse outro aí é 21 por acho que uns 18, algo do tipo. Mas eu coloquei mais por questão do preço final que eu podia vender ele. Ficou um pouco mais em conta. Aí gasta menos papel, questão do corte, da dobra e tudo mais. Já imaginou esse livro virando uma série na Netflix, meu? Pô, ia ser da hora, hein? Não, na hora de escrever, a primeira coisa que a gente imagina é essas cenas rolando como se fosse no filme. Aí você passa o filme na sua cabeça e você escreve ele. Sim. E na hora de escrever, antes de fazer essa intercalação entre o diário e o acontecimento com a Letícia, eu imaginava ele em questão de filme. Então tem muita coisa que eu coloco de uma forma que poderia ser adaptado cinematograficamente. E isso é uma coisa que o pessoal realmente fala. Eu li seu livro imaginando um filme já, que é a sensação que dá. Foi, eu também, eu curti isso. Eu gostava da transição na hora que ia pro sommelier e tal, porque tinha essa coisa, só que o sommelier não tem rosto, né, as pessoas, quem tá narrando... Preciso fazer lá. Porque no começo você fica pensando que é uma pessoa, né, tal. Só que depois você percebe que não é, porque é um aprendiz. Você fala, será que tá retrocedendo, tal? Mas aí você percebe que não, tal. Aí você fica na dúvida, quem é esse cidadão? Do professor dele, né? Que também não fala, filho da mãe. Aí ele esconde, fala, caramba. Eu tentei esconder o máximo possível nessa Diário do Sommelier para as pessoas não saberem quem é que estava escrevendo, mas chegando um pouquinho na metade do diário ali, dá uma desviada bem rápida, e aí você vê que tem uma pequena pista. Ou você pega ou você não pega. Verdade. Teve uma amiga minha que ela estava fazendo uma leitura beta para mim. Quando você termina de escrever, você manda para um leitor beta para ele dar opinião para você se funciona, não funciona. Aí ela tirou um print e falou, aqui ó, eu vi, tá escrito aqui ó, então eu sei quem é. Eu falei, pô, caramba, estragou a graça. Pegou, né?
Eu demorei um pouquinho para descobrir. Eu sou meio lardinho para essas coisas. Eu demorei um pouquinho para descobrir o que era. É O, engraçado porque passou por vários leitores diferentes, vários leitores que têm gostos diferentes. Mas, como eu leio bastante King, gosto bastante do trabalho dele, eu sei uhum. também receber o feedback de quem gosta do mesmo autor, para mim é muito mais válido do que receber um feedback de quem está lendo Colin Hoover, por exemplo. Colin Hoover. Quem vai ler Colin Hoover não vai curtir muito seu livro, não. A não ser que tenha Não, lido ele tem Verity, gosta de Verity e representatividade tal. feminina aí pra caramba, pô. O Como é que é Rodolfo, o nome do livro que você tá para lançar aí? O da máquina? o preço da escrita, que vai ser Ah, o preço da relançado. escrita você vai relançar, né? Que perguntaram aqui Agora se. tá na manga já para preparativos. E quem quiser, eu tenho uma coletânea de contos. Em 2021, eu fiquei. Pode ir, pode ir. Em 2021, eu praticamente tirei o ano para estudar sobre escrita. Então, eu cancelei Netflix, cancelei Amazon Prime, cancelei os streamings. Ficava só lendo, fazendo curso sobre escrita e aplicando. Nesse 2021, eu participei de várias antologias. E aí eu peguei todos esses contos de antologias, reuni num único livro e lancei ele como uma coletânea de contos. Não tem versão física, eu estou sem estoque, mas tem a versão digital lá no Kindle e pretendo em breve repor esse estoque aí desse livro só de contos meu. Então você tem a escrita. Você está trabalhando a escrita macabra, né? Escrita Preto da macabra. escrita, É. E aí o sommelier de livro mesmo, de novela e tal. livro de terror. E qual mais? E tem essa coletânea de contos, chama Ah, Penumbra. tá. Mas e novela mesmo de livro de Novelas. romance, são esses dois. Antes Ah, desses dois aí, eu tinha lançado outros livros, mas era voltado para onde eu trabalhava. Então, por exemplo, eu lancei um livro de matemática com um enredo que a pessoa aprende a matemática com uma história por trás. Mas aí eu não conto porque eu lancei um pessoal muito pequeno, tá na Amazon, só que o pessoal fica naquela coisa, tipo, só quem estuda vai se interessar. Mas de terror, por enquanto, são esses três. tá. Deixa eu te perguntar, aproveitando a pergunta que o Rodolfo mandou. Aqueles vídeos que você põe do demônio observando, fazendo análise, Ah, sim. que ele faz parte da escrita macabra ou é um trabalho, é Não, esse outra coisa? eu, de novo, eu escrevi um conto sobre um demônio interdimensional que no mundo dele, na dimensão dele, o bem venceu, então ele vem para a Terra para procurar alguém mal para levar para lá e ajudar eles a liderar as tropas. E ele observa, no ponto de observação, para ver quem ele consegue trazer e tudo, e ele acaba se decepcionando toda vez. E eu pego o que as pessoas contam de travessuras que já fizeram na infância e coloco lá. Mas como o conto foi rejeitado, eu transformei ele num personagem. Então, sexta-feira, geralmente, eu coloco esses trechinhos e é uma forma de eu colocar minha criatividade em ação. Então, eu me forço a escrever toda sexta-feira uma coisinha rápida, gravo e coloco. Futuramente, talvez, vire um romance maior, tudo mais. Mas, por enquanto, é só essa brincadeira aí que eu faço. Fica legal, porque tem a maquininha de escrever, aí, que aí você, a tua voz, ou não, narrando, fica da hora. Eu acho bacana, eu acho Por que ficou um enquanto ele tá formato de férias, interessante. tá de férias aí por causa do tanto de vídeos, mas em janeiro ele volta. E quem tiver alguma travessura, alguma história de infantil aí, pode mandar para mim, que aí eu transformo nesses continhos aí de sexta-feira. O cidadão aqui tinha se prendido lá no quarto, tive que correr lá para abrir, por isso que eu tive que ir lá, que ele já estava arranhando a porta, já acho que bateu o vento, fechou. O cidadão que eu estou falando é o Duque, o Bigo, que está aqui já no meu pé, já. Esse barulhinho é ele passeando. Aí, ó, já está para lá e para cá. E como é que tá indo as vendas do livro, Diogo? Como é que tá? Tá indo? Tá. Tá indo. Eu tô uma vez por semana, eu tiro para fazer uma propaganda só do livro. E geralmente dá um retorno aí de algumas pessoas interessadas, algumas convertem em vendas, outras baixam o e-book lá na Amazon e lê e tudo mais. Mas tá indo satisfatório. Uma média aí de um por semana, que para mim é uma grande vitória, porque é difícil vender livro assim, sem gastar dinheiro com marketing, só fazendo esse trabalho. Pessoal, com todo escritor conhecido, editora fazendo propaganda, BookTok falando aí, né, e não sei o quê, e aí
pô, é difícil. No boca a boca, tal. É, porque o material é interessante, é bacana, é bom. E, pô, e outra. Daqui a pouco, quando você ficar famosão, imagina quando vai valer um livro desse. Primeira Pô, edição assinada, né? pô, primeira edição assinada, independente e tal. Meu. Daqui a pouco tá valendo um dinheiro, mas que nem hoje. Hoje, imagina, o cara que tem um livro de um Rafael Montes, uma versão, um lançamento, antes do lançamento, tem, né, O um Bom Dia livro, Verônica, antes de virar série. antes de virar série e tudo, o cara comprou na época que o cara tava vendendo de porta em Tava lá porta. na Paulista vendendo livrinho na banquinha. É. Você sabe que eu tinha aquele Depois da Meia-Noite do Stephen King, eu tinha, bonitinho lá. Na época que ninguém dava muito dinheiro por aquele livro. Né? Eu precisei de uma grana, falei, vou vender, né? Eu vendo um box aqui e tal, vendi tudo. Hoje você vai olhar, tá R$ 690 o livro. Eu falei, caramba, eu acho que eu paguei 50 no lote. Putz. Porque tem o Fúria, que está dentro da coletânea do livros do Beckman. Pô, aquele livro lá tá valendo R$ 2.000, R$ 3.000. Agora o Duque, eu devia ter deixado ele trancado, que ele tá aqui agora querendo carinho. Vou ver as patinhas. Né? Não, eu preciso formular perguntas e meu cérebro só tem 2 neurônios, aí eles têm que estar atentos, né? Aí eles têm que estar assim, em coordenados, aí fica, um neurônio fica tentando fazer carinho com o Duque, o outro fica tentando achar assunto. Aí não funciona, daqui a pouco eu tô fazendo pergunta pro Duque aqui e fazendo carinho em você. Também tem que estar digital, porque se for presencial seria mais perigoso. Cara, mas que legal, bicho. E foi um prazer poder estar tentando ajudar você aí a divulgar teu livro e tal. Uma expansão de vendas aí. O pessoal fala assim, não, vi que você não tinha um Marcão e tal, você vai ver, a pessoa que comprou o livro, tá sempre seguindo você ou tá vendo pelos vídeos. Foi, né? Meu. Tamo aí, tamo no jogo. A gente vai tentando, né, ajudar os amigos, não só porque é amigo, mas porque o livro é bom. Eu recebi um monte de livros de outras pessoas e tal, eu gostei. Porque assim, eu começo a dar uma folheada, se o livro me prender, eu leio. Se não me prender, eu não leio, assim, vou deixar para uma outra hora, tem que ter alguma coisa. O seu eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aqui. Aí eu olhei aqui, pô... Aí eu coloquei aqui o celular. A primeira coisa que ela notou é que estava sem ele. Queria olhar para a tela, conferir as notificações, suas redes sociais. Aí eu falei, pô, me identifiquei. Eu não consigo ficar sem o celular. Aí eu falei, o que está acontecendo que ela não está com o celular dela? Não é possível. O que aconteceu? E aí foi indo aí, caraca. Mano. Falei, pô, que legal. E você escreveu o livro em casa? Você gostava de algum lugar para escrever? Não. Tinha um ritual, alguma coisa? Às vezes, quando a gente faz uma viagem mais longa, assim, de carro, eu levo um caderninho para ficar rabiscando ideias, assim, ou uma lista de cenas, ordem de cenas. Mas escrever mesmo, eu tenho uma rotina de acordar, separar uns 30 minutos no começo do meu dia para sentar em frente ao computador e escrever ou ler para me aprimorar. Mas esses 30 minutinhos são sagrados, segunda a sexta, sempre lá. Eu tenho uma pergunta para te fazer, meio spoiler, meio não é. Então, se você é muito sensível a spoiler, você dá um tempinho aí, multa aí e tal. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Os clientes do restaurante, do Gu, eles eram pessoas assim... Porque assim, eu li, mas eu fiquei meio na dúvida nesse ponto. Os clientes sabiam que estavam comprando toda a gastronomia, eles eram clientes seletos mesmo, porque eles tinham essa peculiaridade, um gosto, um paladar peculiar. Eu escrevi mentalizando que eles sabiam, sim, porque eles tinham esse segredo em comum, por assim dizer, e aquela questão da... é verdade. Lá, né? Então, aquilo que liga com o role e tal, que é a conexão, isso. É verdade. Eu espiei Stephen King e falei, não, aqui é o ponto que eu quero. Né? Que eu escrevo o meu aqui. Foi, que o role tem isso, é muito interessante esse conceito aí que é desenvolvido lá no role, e foi aí que eu falei, pô, meu, o cara leu o role e
Deixa eu diminuir um pouco a luz, que eu estou brilhando, estou parecendo um anjo. Não, o Duque veio e aproximou ainda mais que ele bateu. Eu fiquei mais brilhante ainda. O que mais que eu ia te perguntar? Sem poder entrar muito em spoiler, né? Porque senão a gente estraga a opção. E aí ficou sabendo mais sobre vinhos? Ficou um expert em vinhos agora? Expert não, mas eu conheci muito mais uvas que o pessoal usa, né? Muito mais sobre o processo e tal. E meio que tive uma vivência lá na vinícola que eles têm isso lá, né? Você pode fazer a produção do seu vinho com eles. Então meio que colhe, vê como é uma máquina funcionando e tudo. Então, gostava de vinho, mas agora me aprimorei um pouco mais no conceito. Aí tem outros livros que eu comprei sobre vinhos que explicam um pouco mais. E não é a mesma coisa estar lá com alguém falando, mostrando, pondo a mão na máquina e tudo. Pô, deve ter sido da hora, hein? Pô, eu te falei, né? Eu tava lendo, fiquei com vontade de comprar um vinho pra tomar, porque tanto vinho, falando de vinho. É a pessoa que fala que compra um vinho depois que acompanha o livro. Vou falar que a média de garrafa por brasileiro é muito parecida com a média de livro por brasileiro. Então a gente vai aumentar essas duas médias aí com o livro. Foi, meu, tive que comprar um vinho, que absurdo, fiquei com vontade, meu. Tava lendo, tava falando, harmonizar aqui, harmoniza dali, harmoniza daqui, harmoniza dali. Eu tive que harmonizar o livro com vinho. Não sei se eu escolhi certo, mas eu comprei um chileno lá que harmonizou bem. Eu tomei com vinho e fiquei alegrinho. Tá, tudo certo. O importante é o vinho que vai bem é o que você gosta. Não pode, tem que ser o vinho XYZ, ou aqui só pode o branco. Não, tem que ser o que você quer. CBN é fogo, meu. CBN é bom. Eu parafraseei, livro bom é aquele que você gosta. Eu, dei uma parafraseada, tal. Livro bom é aquele que você gosta. O pessoal, ai, tio, tá certo, tá? Com sabedoria. Eu falei, que eu vou só CBN. E é isso aí, Diogo. Considerações finais para a gente encerrar essa parte do livro, aí a gente parte para uma live mais à vontade, e a gente faz aí a gente corta esse pedaço e põe ele pro pessoal da outra rede, que não pode falar, rede pronunciável, Instagram. 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 Quem falou Instagram que não pode? O Papai Noel falou Instagram. Então não, tem o Papai Noel mesmo. Bom, quem quiser adquirir o livro, ainda tem aí uns 8 livros restantes aí desse lote. Então, compre antes que acabe. Está disponível no meu site, ou pode mandar uma mensagem que eu mando o link para vocês. Perfeito. Pode mandar para mim também. Se você, caso não achar o Diogo, manda para mim que eu te linko com ele e te ponho em contato com ele, tá? E não deixe de adquirir o sommelier. Agora é minha vez, porque a Bíblia diz: sejam outros lábios que te louvam. Então agora é minha vez. Não, tem coisa mais chata. A pessoa se deixa que eu te elogio. Depois você acerta aquele cascaio lá, que não caiu aquele pico, não. Depois chegou outro livro do não, porque eu vi Natal. Vamos lá. Sommelier, para você que gosta de um thriller policial, você gosta assim de uma coisa assim, que não tem medinho de pôr a mão na massa, de um negócio assim, Silêncio dos Inocentes, Saboroso Cadáver, Jantar Secreto, esses livros da pesada assim. O do Diogo não é tão pesado quanto eu não li Jantar Secreto, digo-se passagem, nem o Saboroso Cadáver, porque eu não sou muito chegado numa coisa muito... Então o livro do Diogo tem a medida certa. Ele vai até a porta do inferno, mas ele dá uma parada ali, e ali não tem aquela coisa mais descritiva, tão pesada assim, né? Mas o livro é sensacional, eu gostei muito. Dei 2 galitos, né? Pode até 3, eu dei 2. Então tá ótimo. Então, se você se interessar pelo livro, só entrar em contato, pode entrar em contato direto com o Diogo. Se você não achar as redes sociais do Diogo, você tá vendo mesmo, então você entra aqui. Falou, tio, eu quero comprar o livro. Eu falei, opa, quanto que tá, Diogo, o livro? Tá quanto? O livro tá R$45 com frete grátis. Na minha mão é 60. Na minha mão 60, primo, porque ele vai com um brinde especial. Que brinde que você põe mesmo? Tem a revista Conto, que vai junto. E vai com uma revista. Então, quando compra comigo, vai revista, vai presente, vai tudo. Então é isso, gente. Recebemos aqui Diogo Oliveira, o escritor de O Sommelier. Diogo, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Sempre um prazer participar com você. Então tá jóia.